Está no ar o programa Opinião. Nosso tema de hoje, Educação à Distância. Convidamos para esta conversa a professora Joelma Derez. Ela é mestre em processos psicossociais de aprendizagem e membro do grupo de trabalho Docência na Educação Online da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Professora, bem-vinda, e eu inicio este programa perguntando para a senhora o que é, afinal de contas, a educação à distância. Bom, educação à distância a gente poderia pensar como uma oposição à educação presencial, que é essa educação que a gente está acostumado, né? Já há algum tempo, as pessoas vão para a escola, numa sala de aula, de concreto, de parede, de carteira, de quadro, e elas ficam ali por um determinado tempo, né? Geralmente tem um tempo para entrar e um tempo para sair, e elas então estudam durante aquele tempo, durante alguns dias na semana. Na educação à distância, alguns desses elementos da educação presencial, eles não estão, né, presentes nesse processo educacional. E aí a gente poderia, a princípio, dizer o espaço físico, né, porque as pessoas elas não têm que ir para algum lugar, não necessariamente todos os dias, né, elas precisam de ir a uma escola, um espaço físico, e tem também a questão do tempo. Esse tempo é um pouco mais fluido, um pouco mais dividido e escolhido de acordo com o tempo que a pessoa tem para estudar. Então, se na escola convencional a gente tem o turno manhã, tarde e noite, pode ser que na educação à distância a pessoa deseja escolher, por exemplo, o horário um pouquinho depois do almoço para estudar e mais um pedacinho da tarde, ou ela vai lendo no ônibus, por exemplo, porque ela mora distante, então ela pega um ônibus e ela pode ler um livro, ela pode acessar um vídeo na internet, né, com esses computadores portáteis que agora a gente tem, os próprios celulares, né, que também facilitam isso. Então, a princípio seria uma modalidade educacional em que o estudante e o professor, eles não estão juntos no mesmo tempo e no mesmo espaço, né, principalmente são essas duas características que diferenciam a educação à distância da educação presencial. Então, eles não se encontram sempre no mesmo horário, digamos assim. Educação à distância, ensino à distância. Há alguma diferença entre esses dois termos ou, conceitualmente, na prática, tudo acaba sendo a mesma coisa? Na verdade, assim, esses conceitos diferentes, eles têm mais a ver com definições assim que eu chamaria até de definições filosóficas, né? Na educação, de um modo geral, a gente diz que a gente não ensina nada a ninguém, né? A gente ajuda as pessoas a aprenderem. Então, algumas pessoas, digamos que torcem o nariz para o uso do termo ensino. Então, acha que educação envolve uma humanidade maior, uma exploração maior, né, do potencial ativo do estudante, e acabam, então, preferindo o uso do termo educação por achar que ele, digamos, traduz elementos talvez até mais nobres. Isso também acaba se estendendo para a área de educação à distância e as pessoas de um modo geral preferem, né, a utilização da terminologia educação à distância e não ensino à distância. Porque, assim, no final das contas, eu acho que pode até ser que haja diferenças, né, nesses dois termos, mas eu acho que a gente acaba também brigando por uma questão de uso de algumas expressões, mas no final das contas isso acaba refletindo a mesma prática. Então, eu acho que o importante é mais assim, a gente pensar em como está sendo a prática enquanto o estudante está lidando com o professor, seja essa prática ocorrendo presencialmente ou à distância. Eu acho que as terminologias, elas acabam talvez não ajudando muito, né, nesse sentido, porque o que a gente tem visto é muito mais voltado mesmo para o ensino, uma vez que muito raramente alguns cursos conseguem fugir do tradicional, né, que ainda é um modelo muito conteudista, muito pautado no próprio professor, ainda que o professor não esteja lá, né, presencialmente com o estudante, a presença dele é muito forte, daquilo que ele define é muito forte num projeto de um curso à distância, por exemplo. Ele ainda é uma figura muito importante. Muitas pessoas que nos assistem podem ter aquela dúvida. É um método de ensino não presencial, a pessoa fica distante e tal.
E fica aquela dúvida sobre a qualidade. A senhora diria, pelo avanço, já estamos aí com alguns anos, né, que esse ensino é praticado no Brasil, os avanços que houve, esse ensino hoje já tem uma qualidade comparável com a educação convencional? Olha, eu acho que assim, quando a gente pensa nessa pergunta, né, eu acho que tem um ponto que a gente precisa pensar bastante. Acho que hoje eu acho que já é um ponto que a gente não discute mais, que é a qualidade da educação presencial. Nossa educação presencial, ela não tem uma boa qualidade no Brasil, principalmente no que diz respeito à educação básica, porque as pessoas acabam chegando, evoluindo e não conseguem desenvolver habilidades básicas. Recentemente o MEC divulgou um censo feito pelo INEP, que é um órgão do MEC, a respeito do nível de reprovação do ensino médio no Brasil. E os níveis são alarmantes, né? Mas a gente sabe que os estudantes, mesmo aqueles que vão passando, né, mesmo os aprovados, eles têm uma deficiência muito grande em matemática, em português, que são, ora, habilidades básicas. Alguém que numa sociedade como hoje não tenha um raciocínio, né, lógico, minimamente desenvolvido, que não tenha níveis de escrita e de leitura adequados, essa pessoa ela tende a ficar muito, eu diria que excluída de vários processos, porque hoje a nossa comunicação ela está sendo extremamente, né, pautada pela educação, pela nossa comunicação, né, tem sido pautada muito pela comunicação escrita. Então, a escrita é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Então, eu acho assim, se a gente começa a comparar a educação à distância com educação presencial, eu não sei se essa é uma relação que sabe, que a gente poderia fazer. Por outro lado, o Ministério da Educação, ao fazer os exames, né, oficiais, por exemplo, ENAD, de alguns cursos, eles já avaliaram estudantes de cursos à distância. E em vários deles, os estudantes de cursos à distância tiveram uma nota um pouquinho maior. Não significa dizer que são melhores do que a educação presencial, porque é realmente um pouquinho maior, não é tão acima, né, da média. Mas eu realmente acho um pouco, talvez assim, descabido a gente pensar nisso, entende? Se é melhor do que a educação presencial ou se é tão boa quanto. Porque se for tão boa quanto, né, que qualidade é essa que a educação presencial tem? Se o que a gente ouve falar é que as pessoas estão chegando aos níveis, né, mais elevados de ensino, né, aos níveis educacionais, sem habilidades básicas. Então, acho que a gente tem que repensar isso. Professora, a utilidade do ensino à distância hoje no Brasil, quais as pessoas que mais procuram essa forma de educação? São jovens, são adultos que não concluíram o ensino na época que deveriam ter concluído, são aqueles que trabalham, não têm tempo de estudar nos horários que normalmente as escolas funcionam, são as empresas, o mundo corporativo que hoje usam também esse recurso para preparar melhor os seus funcionários. Se a senhora fizesse aí, mais ou menos, traçasse um perfil das pessoas que se beneficiam desse recurso do ensino à distância hoje no país. Bom, vamos pensar assim, historicamente a educação à distância ela era voltada para uma clientela excluída do sistema presencial. No passado, nem todo mundo tinha uma vaga na escola, né? E aí o Estado ele começa a ser cobrado pela sociedade para que todas as crianças fossem atendidas e então precisa de arrumar uma escola para uma criança porque ela não pode ficar de fora do sistema educacional formal, né? Isso está previsto na Constituição, está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, precisa haver vaga para todas as crianças. É o atendimento que, pelo menos na primeira parte aí, né, primeira parte da educação básica, intermediária, eu diria, que é o ensino fundamental, esses meninos precisam ser atendidos. A gente, né, no Brasil, a gente não admite mais uma criança em idade, por exemplo, de 6 a 14 anos fora da escola. Bom, isso é um ponto. Mas no passado não era assim. Então, quem é que ia usar a educação à distância? Quem usava eram as pessoas que eram excluídas desse sistema porque não havia vaga para elas. A educação era uma educação voltada para a elite, né? E não, então, sem haver vagas para essas pessoas, elas iam então atrás de uma profissionalização que poderia ser de mecânico, de costureiro, de
enfim, tantas outras profissões, desenhista, né? A pessoa que vai fazer, por exemplo, reparos em objetos eletrônicos, fazia um curso no antigo Instituto Universal Brasileiro, que é uma instituição de grande know-how em educação à distância no Brasil. Então, era voltada para os excluídos. A partir do momento que a gente tem a inserção da internet, né, o surgimento da internet no Brasil em uso comercial, e isso aconteceu a partir de 95, esse meio de comunicação novo para a gente, ele traz algumas mudanças nesse perfil. Então, a partir disso, começam a ser criados os cursos mais rápidos também, né, tais como os cursos do Instituto Universal Brasileiro, na internet. Essa modalidade educacional ela começa a ser usada, por exemplo, por instituições públicas em função do que se entendia ser uma exigência da LDB em relação à formação dos profissionais que atuam, por exemplo, nas primeiras séries do ensino fundamental, que deveriam realmente ter um curso de licenciatura. Então, as instituições, elas começam, né, as instituições públicas, federais principalmente, começam a atuar no sentido de oferecer para esses professores que estavam atuando apenas com o ensino médio, uma licenciatura. Então, começa a se expandir. Inicialmente, assim, o grupo dos professores, eu diria que foi maior. Mas, a partir disso, outras pessoas começam a acessar. Mas ainda é uma modalidade, aí eu diria assim, transição da década de 90, né, para a década passada, a primeira década desse século, a gente começa a ter uma mudança no perfil. Que mudança é essa? A internet está dentro das empresas, então as empresas também passam a oferecer cursos via internet para os seus funcionários. Então, percebe que, em vez de a gente ter apenas excluídos, a gente tem o quê? Uma clientela que está empregada, que já tem a sua profissão definida, que já tem, às vezes, um bom salário, né, que atua numa empresa, de repente, uma empresa grande, por exemplo. Hoje, a gente tem empresas brasileiras que trabalham muito com cursos à distância. Elas próprias, às vezes, têm equipes para desenvolverem esses cursos e tentar dar à mão de obra, desenvolver naquela mão de obra que ela tem, nos recursos humanos que ela tem, as competências que ela precisa para o seu processo produtivo. Então, existe uma mudança. Agora, hoje, eu diria assim, quem está indo para um curso à distância? De um modo geral, são pessoas que não aguentam mais ficar no trânsito, às vezes atravessando a cidade para chegar até uma escola, né? Porque o trânsito é uma coisa que estressa muito, você perde tempo. Nas grandes cidades, às vezes uma pessoa gasta 4 dias, praticamente um turno do dia dela, dentro de um ônibus ou dentro de 4 horas, né? Dentro de um ônibus ou dentro de um carro até chegar ao trabalho. Sai do trabalho e ainda vai para a faculdade, ela não acha isso vantajoso. Por outro lado, há pessoas que trabalham em horários, né, muito flexíveis. Então, por exemplo, 3 dias da semana ela trabalha à noite, 3 dias ela trabalha de manhã. Para essa pessoa, nesse perfil, é uma ótima alternativa, sem dúvida. Agora, dificilmente você tem hoje, é muito raro, né? Um estudante que acabou de sair do ensino médio e vai para um curso à distância. Obrigado, professora. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com esta conversa com a professora Joelma Deriz, mestre em processos psicossociais da aprendizagem. Ela está explicando para a gente como é que funciona o ensino à distância. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Opinião. Nosso tema de hoje, educação à distância. A entrevistada, a professora Joelma Deriz, especialista no assunto. Professora, aqueles jovens, enfim, as pessoas que tenham interesse em fazer algum curso à distância, o que ele deve fazer? Procura a quem? Liga para algum telefone? A senhora teria condições de ajudar as pessoas que têm interesse e não sabem a quem recorrer? Eu acho assim, você está interessado num curso à distância, eu acho que a primeira coisa é, né, saber que curso você quer fazer. Segunda coisa, mestre Google. Vai lá no Google, digita, né, onde tem o curso à distância sobre determinado assunto. E aí você começa a identificar essas instituições.
Se é um curso livre, o que é um curso livre? É um curso que não é graduação nem pós-graduação, nem especialização lato sensu, que seriam as pós-graduações, pós-graduações que não são mestrado nem doutorado, né? Porque mestrado e doutorado no Brasil ainda nós não temos à distância, porque os órgãos ainda estão conversando, digamos assim, para saber como que isso vai ser feito. Então, se é um curso livre, ou seja, não regulamentado pelo MEC, aí acho que não tem problema você, né? Você não corre tantos riscos. Mas se o curso exige regulamentação do MEC, por exemplo, as graduações, as escolas só podem oferecer se elas passarem por um processo de autorização e depois da primeira turma ser formada, um processo de reconhecimento daquele curso. Aí eu acho que vale a pena, né? Não acho que vale a pena, eu acho extremamente importante, aliás, que a pessoa entre no site do MEC, né? Que é um portal, e lá dentro tem um link da Secretaria de Educação à Distância. Aliás, não é Secretaria mais de Educação à Distância, é de Ensino Superior, já foi a Secretaria de Educação à Distância. Existiu num outro momento, mas foi extinta e agora começa a ser tudo tratado dentro da Secretaria de Educação Superior. Lá dentro é possível encontrar quais são as instituições que são credenciadas e os cursos que são autorizados. Por quê? Se uma instituição não foi credenciada para oferecer um curso de graduação, ela não pode oferecer esse curso. Se o curso é oferecido, né, a instituição, ela é credenciada para educação à distância. É credenciado? Ok. Mas e o curso é autorizado? Então, você também tem que saber se o curso é autorizado. As pós-graduações, lato sensu, que são as chamadas especializações, também a pessoa precisa saber se aquele certificado que ela vai obter é validado ou não pelo MEC. Então, esse é um ponto importante. Nos cursos livres, não. Acho que é mais... Como que o MEC verifica a qualidade desses cursos? É um processo bastante rigoroso. É muito parecido com o que acontece no sistema presencial. Inclusive, os próprios instrumentos de avaliação, alguns são bem parecidos mesmo. Na educação à distância, como tem particularidades, existem outros itens que são avaliados. Mas, por exemplo, se uma escola, uma faculdade, quer oferecer um curso de graduação, por exemplo, primeiro ela recebe uma comissão para credenciar a instituição, ela recebe uma comissão para autorizar o curso e ela recebe comissão para credenciar os polos. O que são polos? De um modo geral, na educação superior, né, na graduação, é preciso ter uma determinada carga horária presencial. E o estudante também ele precisa ter biblioteca, eventualmente um laboratório, alguma coisa que ele, por exemplo, um curso de licenciatura em física, né, ou um curso de física. Esse curso precisa ter laboratório, você não faz um curso de física sem laboratório. Então, esses laboratórios, eles precisam de estar instalados presencialmente. É lógico que existem simuladores na internet que você poderia utilizar, mas de um modo geral tem coisas no curso de física que a pessoa precisa ver ali em loco. Então, esse polo onde essa infraestrutura vai estar instalada precisa de passar também por uma averiguação do MEC. Então, de um modo geral, é bem complexo. As instituições que oferecem esse ensino à distância, no geral, são instituições que já oferecem cursos normais, oferecem escola tradicional? Tá, olha só, houve um tempo, e assim, eu acho que isso deve ter uns 3 anos, a partir de, se eu não me engano, 2008. Até 2008, o MEC, por exemplo, se eu quisesse abrir uma escola de graduação ou uma escola de pós-graduação à distância, eu não tenho nada presencialmente, eu quero abrir, oferecer esse curso na modalidade à distância. Era possível. A partir disso, houve uma legislação que diz, não, para ele ter educação à distância, ele já tem que ter o presencial. Know-how, né? Isso, ele tem que ter algum know-how. Mas, sinceramente, eu acho assim, isso é excesso de preciosismo do órgão oficial, né? Nesse caso, o MEC. Porque o fato de a pessoa fazer o presencial não significa dizer que ela vai saber fazer à distância. O fato de que ela vai fazer bem a educação à distância
também não significa dizer que a estrutura presencial é maravilhosa a ponto de determinar a qualidade da EAD. Esse tipo de ensino exige o que mais? Qual o diferencial? A senhora acabou de citar que às vezes o cara pode se adaptar melhor ao ensino presencial e não à distância, ou então o contrário. No caso de quem faz o ensino à distância, qual o diferencial que a senhora acha que as características que o aluno deve ter para assimilar melhor esse tipo de educação? Sim, olha, eu acho assim, um ponto que para mim é fundamental. Primeiro, ele tem que saber se ele realmente quer fazer aquele curso. E isso é fundamental tanto na educação à distância quanto no presencial. Muitas vezes a gente no presencial, a gente observa que o aluno ele está ali, mas ele não está sabendo muito bem se é aquele curso que ele quer. Então, isso, foco. Eu sei, é isso aqui que eu quero ou eu estou experimentando? Porque se ele estiver experimentando, pode ser que ele não goste e ele vá sair, né? Um outro ponto é organização na sua rotina de estudo. Não se estuda à distância sem organização, mas também não se estuda presencialmente sem organização. A questão é que ali no presencial tem sempre alguém, seus amigos estão estudando, né? O seu professor está falando que você tem que estudar. Na educação à distância, de um modo geral, as pessoas ficam mais isoladas, né? Elas ficam mais ali na cidade delas, no bairro delas, né? Alguns estão ali realmente estudando muito e tal. Então, eu acho que essa ideia de assim, estou estudando mesmo, isso de repente pode ficar frouxo, né? E às vezes, assim, a pessoa pode até acabar desistindo depois de uma sequência de insucessos. Mas o nível de autonomia, ela precisa de ter. E tem que estar disposto a ler muito, né? Professora, em relação à qualificação profissional, o Brasil hoje passa por um momento em que trabalhadores estão vindo de fora porque falta mão de obra especializada. Esses cursos, algumas instituições, grandes empresas recorrem a essas ferramentas e capacitam funcionários e tal. O aproveitamento dessa metodologia de ensino pode ajudar o país a sair desse apagão de mão de obra especializada? Eu acho que, eu falaria assim, em termos mais amplos, eu acho que pode ajudar. Mas eu penso que a educação à distância, ela não pode ser, a gente não pode olhar como se fosse um Messias. Isso não vai nos salvar, né, digamos assim, do poço em que a gente está em se tratando de educação. Existe uma diferença muito grande entre o desempenho da educação brasileira e o desempenho de outros países que já fizeram investimentos muito claros. Então, eu penso que o processo educacional no Brasil, ele vai melhorar e vai ajudar o país a crescer, a se desenvolver, a ser um país mais justo, porque não necessariamente o desenvolvimento ele precisa ser industrial, porque nós nos acostumamos à ideia de que o país só vai crescer e só vai estar tudo bem se a gente tiver indústria. Mas será que é esse modelo? Será que esse é o... Né? O sistema capitalista tem provado, por exemplo, que ele não é um modelo que traz justiça para as pessoas, né? De um modo geral, alguns ganham muito mais e outros ganham muito menos. Mas eu acho que se for um trabalho e um processo que receber investimentos, eu diria assim, sobretudo no investimento do trabalho do docente, que na educação à distância esse é um ponto que tem sido muito minimizado e muito sacrificado. Como as escolas acabam oferecendo, né, tentando abarcar uma clientela que às vezes não tem muitos recursos para pagar, o que acontece? O professor, ele acaba sendo, o trabalho dele acaba ficando pouco valorizado e a gente está numa fase que a gente não pode mais ter isso. A senhora está dizendo então que o ensino à distância pode, entre várias utilidades, ele pode especialmente contribuir na melhor formação, qualificação dos professores que dão as aulas presenciais, é isso? Não, eu diria assim, lógico que a educação à distância ela foi utilizada e né, ela pode ser utilizada para a capacitação de professores, né? Eu já trabalhei em alguns cursos nessa linha, o governo federal vem desenvolvendo alguns cursos nessa linha, mas eu penso que quando a gente fala em educação à distância e a tecnologia, ela é muito sedutora, né? A gente acha que ela resolve todos os problemas, mas não resolve. No final das contas, eu acho que a gente vai começar a descobrir que para uma boa educação, para uma boa aprendizagem, a gente precisa que o trabalho do professor não seja quebrado, fragmentado
como hoje acontece na maior parte dos cursos à distância, em que alguém pensa, planeja um determinado curso, vai lá e escreve um material didático, mas na hora de fazer a execução disso, não é esse professor que faz, já é uma outra pessoa que é chamada de tutor, e depois ainda tem uma outra pessoa para estar lá no ambiente presencial com aquele estudante, ou seja, existem vários profissionais. Como a gente ainda funciona com a nossa cabeça de quantificação, quanto mais melhor, pode-se gerar a ideia de que tem um monte de gente para atender, mas essa fragmentação tem sido muito ruim, tem sido muito prejudicial para o desempenho dos estudantes. O que a senhora destacaria, quais as áreas mais utilizadas hoje nesse tipo de ensino? Eu fico assim pensando, medicina, é possível medicina, educação à distância? Tem algumas áreas que é impossível? O balanço que a senhora faria, quais os setores do ensino mais procurado para esse tipo de ensino? Olha, segundo dados do MEC, o curso que mais utiliza a educação à distância é o curso de pedagogia, né? Administração, ciências contábeis também são cursos que se utilizam muito. Ou seja, são aquelas carreiras que quando a gente pensava assim, só tem escola federal. Se a gente encontrasse uma escola privada, essa escola estaria oferecendo esses cursos, né? O curso de administração, ciências contábeis e pedagogia. Na educação à distância também são esses cursos que mais utilizam. Mas assim, eu gostaria de salientar uma coisa. Eu acho que a gente caminha para um momento em que a gente não vai ter separação entre educação presencial e educação à distância. Por quê? Porque hoje você vai para a escola, o que acontece? Você tem lá um menino mexendo no celular o tempo todo, você tem um menino com computador, você tem um menino com iPad ou com qualquer outro computador portátil, enfim, tem sempre um menino mexendo em alguma parafernália eletrônica. Então, essas tecnologias, a gente precisa de descobrir o que a gente pode fazer com elas. E existem muitas receitas prontas, mas muitas dessas receitas acabam também sendo ineficientes. Por quê? Porque elas centram muito em cima da própria tecnologia e não do processo educacional. A partir do momento que a gente olhar para o processo educacional e pensar, o que eu quero que ele aprenda? Como que isso que ele está trazendo, ou essa tecnologia que eu sei utilizar, pode ajudá-lo a aprender mais, né, aprender melhor? Como que isso pode se tornar mais eficiente, esse processo? Aí eu acho que a gente vai encontrar respostas melhores. Mas eu vejo assim que no futuro a gente vai ter algumas coisas, a gente vai ter presenciais, né? E outras a gente vai ter à distância. Acho que vai haver uma mescla, essa é uma grande tendência. Agora, professora, a senhora acredita, a senhora falou em tecnologias, novas tecnologias, há sim algumas especulações de que isso, rapidinho, porque o nosso tempo já está se esgotando, de que o livro, a tendência é o livro acabar. Tem o tablet agora, essas novas veículos, né? A senhora acredita que está se encaminhando para isso mesmo, fim do meio livro? Olha, eu acho assim, o que a gente pensa, o que é um livro, né? Eu acho assim, é mais uma questão mesmo filosófica. O que é um livro? Se não, informações e uma história que você lê. Ora, se hoje você lê no papel, se você lê, sabe, escrito à mão, como alguns livros de criança, se você lê no tablet, eu acho que essa não é a questão. O que importa é que a gente sempre vai ter pessoas dispostas a contar histórias, a fazer análises, né, a fazer comparações, a despertar a sociedade para vários problemas que ela enfrenta. Eu acho que isso que é o livro. Nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer à professora Joelma Deriz por esta conversa aqui no programa Opinião, explicando um pouco mais sobre o ensino à distância. E a você que nos acompanhou, até uma próxima oportunidade.